Olá, você que está conosco. Os pais devem influenciar a escolha profissional dos filhos? Sim e não. O pai pode ter admiração por uma vocação, uma carreira profissional, e ele pode muito auxiliar o filho a entender se ele se adapta a essa função, mas jamais impor isso. Eu tenho certeza absoluta que você, vestibulando, que você, vestibulanda, entendem isso. Então vale a pena refletir, pensar na escolha profissional, já temos falado sobre isso, e pensar também na boa literatura que vem na sequência com o professor Marlos. Olá você, Projeto Eureka, chegando. Olá, você que está conosco, bem-vindo sim ao Projeto Eureka, a TV Paulo Freire, trazendo para você alguns conhecimentos, algumas orientações literárias que valem a pena. Você, professor de literatura, amigo que está conosco, você, professora, educadora de literatura, grande abraço. Obrigado por essa paixão que dividimos, a paixão literária. E a nossa paixão nos leva agora para 1945. Sim, a terceira geração do modernismo. Olha, que responsabilidade. Mais de 50 autores, alguns cursos que existem por aí, inclusive não só no Paraná, em São Paulo, Rio Grande do Sul, tem hábito de dizer que pelo menos 58 autores, 58 nomes valem a citação. Não temos tempo nem condição para isso, mas vale a pena dizer que a produção dessa terceira fase, de 1945 até hoje, o pós-modernismo para muitos, a terceira geração que envolve não só a maturidade, como herança da segunda fase, o regionalismo também, mas envolve carinhosamente a força da revolução, a renovação das ideias, tanto na poesia quanto na prosa. Comecemos olhando a prosa e citando 3 autores que valem o nosso ingresso mesmo quando se pensa em literatura. O primeiro deles, João Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, nascido em Cordisburgo, cidadezinha mineira distante, mais de 200 quilômetros de BH, de Belo Horizonte. Ali nasceu aquele indivíduo que se tornou médico, que deveria ser médico, mas que tinha medo de sangue. Sim, a irmãzinha dele coloca isso na biografia. Mas independentemente do medo de sangue ou da dificuldade que ele sempre teve em atender as pessoas, montado num burrico e receber ovos, vegetais, legumes, e receber, às vezes, um porquinho ou coisa que o valha como pagamento pela sua forma de atender, pela sua atuação como médico, João Guimarães Rosa era supersticioso demais e escreveu A Beleza de Grande Sertão Veredas. E, é claro, escreveu A Beleza de Sagarana. Quando você pensar em Sagarana, eu quero te chamar a atenção para 2 detalhes, e você ouvirá daqui a pouquinho. Vejamos, Sagarana é uma obra que demonstra claramente a figura do interior. Vamos mostrar para você Sagarana e fazemos questão que mais tarde seja possível que nós estejamos juntos, não só ouvindo, mas pensando, será mesmo que aquele compositor conseguiu fazer com que a sua música tivesse uma relação com Sagarana? Creemos que sim, e vale a pena pensar. Temos aqui contos extensos, inclusive, em Sagarana. Alguns deles, como O Burrinho Pedrez, ou A Hora e a Vez de Augusto Matraga, merecem a citação. E aí é que nós queremos adentrar. Augusto Matraga foi tão interessante que Geraldo Vandré, sim, Geraldo Vandré, de Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, ou de Caminhando, como alguns gostam, caminhando, cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Então, mas deixando Geraldo Vandré de lado, apenas dizendo que ele fez questão de homenagear esse personagem, eu quero que você agora pense em uma música de Renato Russo, Legião Urbana. Legião Urbana e uma música que é pequenininha, Faroeste Caboclo, é bem curtinha, você em alguns segundos canta e decanta. Pense no final de Faroeste Caboclo, tá? Cuidado com os palavrões que existem aí no meio da música, mas pense no final. Lá está o tal João de Santo Cristo e quem mesmo? Jeremias. Aí eu vou desafiar você. Repense a música, está ouvindo? Sim? Tá? Está pensando nela. Agora eu quero desafiar você a ler Sagarana e encontrar alguma coisa semelhante em A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Aí você dirá assim, puxa, professor, você está querendo dizer que o Renato Russo copiou? Não, longe disso, muito longe, seria leviano e errado, mas inspiração, adaptação, semelhança e dialogismo valem a pena. A obra de João Guimarães Rosa
é, sobretudo, maravilhosa. Não só nesse livro Sagarana, mas em Grande Sertão Veredas, que é o seu principal trabalho. Mostremos também Grande Sertão Veredas, vale a pena. Vale a pena olharmos um pouquinho esta obra. É um livro de leitura um pouco mais delicada. Você há de convir comigo que é um livro para ser lido e degustado com muito carinho, pois Riobaldo e Diadorim vivenciam um amor completamente proibido. Sim, como entender o amor de um jagunço, de um cangaceiro, de um homem forte e rude por outro homem. Mais tarde, ele entenderá por que vivenciou esse amor. A obra Grande Sertão Veredas é mesmo um tratado de amor pelas terras brasileiras. A linguagem de Guimarães, a linguagem rosiana, a linguagem de Guimarães Rosa merece sempre destaque. Por quê? Porque a linguagem rosiana demonstra esse bruxo das palavras. Alguém que falava utilizando arcaísmos, neologismos e as mais variadas expressões para demonstrar figuras como Manuelzão e Miguelim, que valem a leitura também. Então é bom olharmos com muito carinho para João Guimarães Rosa. Supersticioso que era, disse assim: jamais assumirei uma vaga na Academia Brasileira de Letras, porque a emoção será tão grande que eu morrerei em decorrência disso. E olha, curiosidade ou não, ele assume, com muita teimosia, assume a vaga para não perdê-la e morre logo em seguida a essa assunção ao cargo, se assim podemos dizer. Neologismos, a invenção de uma palavra que não existe. E a linguagem de João Guimarães Rosa. A exemplo de Guimarães, outros grandes autores, se eu cito aqui uma mulher, é muito significativa para o nosso trabalho nessa terceira geração. Clarice Lispector. Não esqueça a Felicidade Clandestina, não esqueça A Hora da Estrela. Quem era Clarice Lispector? É uma continuista da literatura de Cecília Meirelles, ou seja, continuou com o intimismo e falando tão bem aos nossos corações e de forma tão difusa que ela mesma muitas vezes não se compreendia e amava a todos. Clarice sempre declarou: eu amo todos, eu amo a vida, eu amo as crianças. E de como ela demonstra isso na poesia. Há um lado infantil de Clarice que é maravilhoso, mas a poesia e a prosa de Clarice muitas vezes se misturam de tal forma que você lê um texto, como A Hora da Estrela, em que há um lirismo no próprio autor, que é um rapaz criado por Clarice Lispector para mostrar a trajetória de Macabeia. Macabeia olímpico, dois retirantes que se encontraram na cidade grande sem conseguir entender quais eram os seus destinos. Mas essa, Macabeia, é uma das 10 mulheres mais lindas de nossa literatura em todos os sentidos. Vale a pena também observar um pouquinho de A Hora da Estrela. Voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo.